Bom dia, meus amores! Bom dia, turminha linda do segundo ano! Vamos começar mais uma semana de atividades? Sigo daqui de casa, você da sua, mas como eu digo sempre, com o coração apertado de saudade, com a vontade de estar pessoalmente com vocês. Mas estou guardando aqui, todo o carinho, toda a saudade, que quando nós pudermos nos encontrar, vai ser aquela festa, aquela troca de energia boa, tá certo? Vamos iniciar mais uma semana agradecendo pela nossa saúde, pela saúde da mamãe, do papai, dos nossos irmãos, pelo alimento de cada dia. A gente precisa agradecer sempre, tá certo? Então vem comigo para a gente começar nossa manhã abençoados. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pois então, turminha, que Papai do Céu te guarde, te proteja, que os anjinhos sempre estejam do seu lado, sempre te guiando para o caminho do bem, para as coisas boas. Então vamos lá? Hoje nós vamos começar com língua portuguesa, falando de ortografia. Ortografia é a parte da língua portuguesa que estuda as regrinhas na hora da escrita. Existem várias regrinhas que nos ajudam a conseguir escrever palavrinhas, frases e textos com autonomia, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa letrinha C, a terceira letrinha do alfabeto, tá certo? É uma letrinha que a gente utiliza na escrita de milhares de palavras, não é verdade? Antes da Pró fazer a proposta da atividade, eu vou explicar aqui algumas regrinhas do C para vocês, tá bom? Antes disso, quero ler um poeminha para a gente identificar palavrinhas em que o C apresenta som diferente. Vamos lá? Eu leio daqui e você presta atenção daí, tá certo? Então vem comigo. Esse poeminha se chama A Cachorrada, da Isabel Cristina Silveira Soares. Então vamos lá. A cachorrada. Começou a cachorrada na casa de Camila. Cecília trouxe 4 e Cibele bem tranquila. No outro dia eram 5 meninas de coragem. À noite, abarulhada, papai foi à garagem. Um cachorro com a cuíca, com o couro, o outro estava. Camila logo acode e papai esbravejava. De manhã, já bem cedinho, tomou-se a decisão. Cada cachorro em sua casa, na garagem não dorme cão. Olha só, um poema cheio de rimas, né? Cheio de ritmo. Então, turminha, como a pronunciou anteriormente, nós vamos hoje trabalhar a letrinha C, tá certo? Eu destaquei aqui algumas palavrinhas do poema para que a gente possa perceber as diferenças do som dessa letrinha em algumas palavras. Eu tenho aqui a palavrinha Camila, o nomezinho Camila. Olha só, a Pró destacou a sílaba K. Começou. A Pró destacou aqui a sílaba com C, co, né? Começou. E aqui, cuíca, que é um instrumento musical. Destaquei a palavrinha, a sílaba cu. Só que a Pró deixou 2 sílabas com C de lado aqui, porque é agora que vocês vão perceber a diferença do som da letrinha C. Eu tenho aqui cedinho, cedinho, olha o C com E, forma a sílaba C. Cibele, C com I, si. Vocês observaram, turminha, que nas palavrinhas Camila, começou e cuíca, o C tem um som bem parecido. Vou pegar aqui nessas 3 palavrinhas.
o C tem o som bem parecido com o som da letrinha K, formando as sílabas K, Có, Cu. Já nas palavrinhas cedinho e Cibele, o C ele tem um som mais suave. Ele tem o mesmo som da letrinha S. Sabe por que isso acontece? Sempre que a letrinha C estiver acompanhada das vogais E, I, ela terá som de S. Ou seja, vai formar Cé, como em cedinho, e Si, como em Cibele. Então, não tem som QQ com C, não. O som QQ é formado com o dígrafo QU, tá certo? Então, lembrem-se, antes das vogais E, I, o C terá som de S, formando o que? Cé, Si. Tá bom, turminha? Sobre a cedilha, que é um sinalzinho que nós utilizamos embaixo da letrinha C, para que ele também fique com som S, vai ser assunto para outro momento, tá certo? Hoje a gente só vai trabalhar com esse sonzinho, o som do C como K e o som do C com som S antes das vogais E, I, tá certo? Vou dar aqui outros exemplos, tá bom? Então, turminha, a letrinha C terá som K antes das vogais A, formando a sílaba K, como em cadeira. Terá também o som K ao lado da vogal formando a sílaba có, como em cobrança. E o C também terá som K quando ele estiver na frente da letrinha U, formando a sílaba cu, como em ocupado. Então, antes das vogais A, O, U, o C terá som de quê? Som de K, tá certo? E o C terá som S antes de duas vogais. Olha só. Nosso amiguinho C terá som S antes das vogais E, formando a sílaba Sé, como em doce. E também terá som de S antes da vogal I, formando a sílaba Si, como em cinema. Volto a dizer, o C também terá som S quando ele tiver aquele sinalzinho bem engraçadinho chamado cedilha, que nós vamos trabalhar em outro momento. Tá certo, turminha? Então, agora, vocês irão realizar atividades sobre o som do C aí no livro de vocês de português. Vou aqui apresentar as páginas, tá bom? Vou começar aqui com o livro atualizado, que é o livro todo vermelhinho. Quem tem esse livro vai fazer as atividades sobre o som do S nas páginas 87, 88 e 89, tá certo? Livro atualizado, páginas 87, 88 e 89. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Começando por essa página aqui. Logo aí nessa página vocês terão o resuminho sobre o som da letrinha C, que diz o seguinte: a letra C representa o som K antes das vogais A, O, U, como a Pro já apresentou aqui. Exemplos: rabecão, piscar, corneta, escova, curioso e procura, tá bom? A letra C representa o som S antes das vogais E, I. Então, a letrinha C, como a Pro já disse, antes das vogais E, I, terá som de S, como em céu, perceber,
cientista e especial. Então, nas páginas 87, 88 e 89, o pessoal que tem o livro atualizado vai realizar a tarefinha dos sons do C, perdão, tá bom? Já o pessoal que tem esse livro aqui, o livro não atualizado, o livro branquinho aqui na página, né, na base, vão fazer a mesma atividade sobre os sons do C nas páginas 114 e 115. Vou mostrar aqui para vocês. Páginas 114 e 115. Olha só. O conteúdo é o mesmo. Olha aqui o resuminho também sobre os sons do C. Temos aqui também o mesmo resuminho que tem lá no outro livro, tá certo? Então, o livro não atualizado, páginas 114 e 115, tá bom? Lembrando que é uma atividade sobre os sons da letrinha C, tá bom? Que pode ter o som de K e o som de S. Mas teremos a atividade no nosso caderninho de português. Lembrando, todas as atividades no caderno, nós precisaremos fazer o cabeçalho, para tudo ficar organizadinho, tá bom? Deixa para pegar aqui o material, tá bom? Que eu vou explicar a atividade que vocês irão realizar agora, combinado? Olha só que bacana vai ser essa tarefinha da Mônica. E vocês vão observar que nós temos aqui as sílabas K, C, Si, Có, Cu. Vou repetir. Temos aqui as sílabas K, C, Si, Có, Cu. O que é que nós vamos fazer? Pegar primeiramente o caderninho de português e fazer o cabeçalho. Vou pegar aqui o meu. Vou fazer o cabeçalho, tá bom? Prontinho, turminha. Eu fiz aqui o meu cabeçalho. Coloquei aqui essa parte de caneta. Vocês já podem utilizar canetinha, viu, turminha, para fazer o cabeçalho, tá bom? Aí, coloquei aqui série, data de hoje, já estamos no dia 15 de junho. Já estamos na metade do ano, como a Pro já disse. Pro Laís. E no assunto vocês vão colocar os sons do C, tá bom? Em assunto vocês vão colocar os sons do C, tá certo, turminha? Olha só. Os sons do C, combinado? Agora eu vou pegar minha atividade da Mônica. Olha só o que nós vamos fazer. Vamos precisar de tesoura e cola, tá bom? Olha só o que a Pro vai fazer. Eu vou recortar aqui esse excessinho. O pessoal de casa pode ajudar vocês, tá bom? Aí, pintem a Mônica, viu? Nossas tarefinhas xerocadas. Vamos fazer com capricho, coloridinhas, tá bom? Tudo fica bem organizadinho. Logo, logo a Pro vai pegar esses cadernos para dar aquela corrigida bem minuciosa, viu? Quero ver quem caprichou, tá fazendo tudo com carinho. Pronto, já recortei o excesso. Agora, turminha, olha só o que a Pro vai fazer. Vocês estão vendo essas divisões entre cada grupinho? A divisão entre aqui o K e o C, entre o C e o Si, entre o Si e o Có, entre o Có e o Cu. Pois então, olha só o que a Pro vai fazer. Eu vou cortar essas divisões. Tá bom? Olha só. Vejam como ficou, ó. Deixa eu cortar aqui essa partezinha do K. Olha só como ficou. Sabe o que é que nós vamos fazer agora? Colar essa base aqui.
A parte solta a gente vai deixar soltinha, já vou explicar por quê. Então, vou pegar aqui minha cola. Opa! Vocês já vão ver. Passei a cola só aqui na base. E vou colar aqui no meu caderninho, já com o cabeçalho pronto. Observem só. Estão vendo que a professora colou a base, a parte em que a Mônica está ilustrada, e deixei aqui as sílabas soltas. Sabe por quê? Porque agora, embaixo de cada sílaba, vocês irão listar 3 palavrinhas com K em qualquer posição da palavra, viu, gente? Não precisa estar só no início, não. 3 palavrinhas com C, logo aqui embaixo, tá bom? 3 palavrinhas com Si, 3 palavrinhas com Có e 3 palavrinhas com Cu, tá certo? Eu vou dar aqui o exemplo. A sílaba, gente, não importa a posição que vai estar, tá certo? Pode estar no começo da palavra, no meio e até no fim. Vou aqui listar minhas 3 palavrinhas com K, tá bom? Para vocês verem como vai ficar. Coloquei aqui cabeça, boneca e deixa eu pensar em outra que tenha a sílaba K. Deixa eu ver. Boca. Não importa a posição da sílaba, viu, turminha? Olha só como ficou. Abro aqui a parte do K e aqui está as 3 palavrinhas que tem a sílaba K, tá bom? Então, com cada uma dessas sílabas, vocês devem escrever 3 palavrinhas, totalizando 15 palavras. Já que são 5 sílabas, 3 palavrinhas em 5 sílabas serão 15 palavrinhas, tá bom? 3 com K, 3 com Sé, 3 com Si, 3 com Có e 3 com Cu, tá bom? Pintem o desenho, caprichem. Então, meus amores, finalizando essa atividade de português, nós iremos fazer caligrafia, tá bom? Teremos aí um momento de caligrafia. Vou pegar aqui o textinho para que vocês possam ver qual vai ser o textinho de hoje, tá bom? Estará relacionado também à letrinha C. Só que dessa vez vai ser com CH. Vocês vão copiar na caligrafia, a Pro tem aqui a dela, o textinho O Chocolate. Na caligrafia a gente não precisa fazer o cabeçalho, né, turminha? Vou pegar aqui minha caligrafia. Existem caligrafias de diferentes pautas, tá bom, turminha? E vou fazer o seguinte. Deixa o textinho solto, que vai ficar mais fácil para vocês copiarem, tá bom? O título do textinho é O Chocolate. Todo o título deve ser feito no centro da linha para destacar. O título vocês vão fazer de canetinha, tá bom, turminha? Mas o restante do texto a lápis. Que nós vamos ter um outro momento em que vocês irão fazer de canetinha para se adaptarem à escrita, tá bom? Hoje ainda é de lápis, mas a gente vai ter um momento em que a caligrafia vai ser feita a canetinha para vocês se adaptarem, tá bom? Então, o título do texto é O Chocolate. Olha só, a Pro fez o título. É esse textinho aqui, tá bom? Já sabem, início de início de frase, letra inicial maiúscula, tá certo? Vou começar a copiar aqui. Sempre com a letrinha caprichosa, não é para copiar por copiar, viu? Eita, que a Pro tá aqui trocando as sílabas.
Porque não adianta a gente caprichar na caligrafia e esquecer de caprichar no caderno. A gente deve utilizar capricho, né? Fazer as coisas bem feitas, seja no caderno de caligrafia ou numa folha à parte. Enfim, precisamos sempre dar o nosso melhor. Então, peguei aqui o textinho. Vou começar aqui a copiar esse texto com a letrinha bem redondinha, tentando fazer bem parecido. E começa assim esse texto. Essa é uma invenção dos astecas, povo que habitava a América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, o chocolate ele é mais antigo do que a gente imagina, viu, turminha? Estou assim, perplexa com essa informação que eu também não sabia. Essa é uma invenção E aí, quem é que gosta de chocolate? Eu! Pois então, comecei aqui a copiar o meu textinho. Finalizou a linha, copio embaixo. Observem que a Pró tentou fazer aqui a letrinha bem redondinha, tá bom? Aí depois que vocês copiarem o textinho, pede o pessoal de casa, a mamãe ou o papai, a Pró do Reforço para colar o textinho na caligrafia, tá bom? Mas só colem depois que vocês copiarem o textinho, que aí fica mais fácil para vocês fazerem, tá certo? Finalizando a caligrafia, meus amores, vocês irão agora para o recreio, nosso intervalo. 30 minutinhos para descansar, beber água, que é importante, e fazer o lanche, tá bom? Façam um lanchinho saudável, bebam água, deem aquela relaxada durante os 30 minutos. Pausem a aula, tá certo? É importante a gente tirar um momentinho para dar aquela descansada e hidratar o nosso corpo. Combinado? A prova também vai dar uma paradinha aqui para beber água e relaxar. Já a gente volta. Combinado? Te espero! Prontinho, meus amores, finalizamos nossa recreação. Espero que você tenha descansado, que agora nós temos mais atividade, tá bom? Agora nós vamos voltar a falar sobre o nosso corpinho, turminha, corpo humano. Na verdade, lembram que a Pró explicou para vocês que nosso corpo tem muitas partes, mas ele é dividido em 3 grandes estruturas. Quais são essas 3 grandes estruturas? Você lembra? Vem relembrar comigo. Cabeça é uma das grandes estruturas do nosso corpo. E na cabeça nós temos o crânio, que é esse grande osso aqui que protege o nosso cérebro. E temos a face, que a gente também chama de rosto, né? Temos o tronco, essa parte aqui enorme, em que nós temos o tórax, que é a região do peito, e temos o abdômen, que a gente chama popularmente de barriga, tá certo? Lembrando, no tórax, no peito, nós temos quem? Os irmãos gêmeos pulmões, o nosso coração, e além das costelas, um conjunto de ossos que protegem esses órgãos, tá bom? Lá no abdômen, que a gente chama de barriga, nós vamos ter vários órgãos que também são vitais, como os intestinos, o fígado, o pâncreas, enfim, uma série de órgãos que colaboram para o bom funcionamento do nosso corpo, né? Lembrando que a cabeça e o tronco são conectados pelo pescoço, tá certo? Essa conexão entre cabeça e tronco é feita pelo pescoço. E no pescoço nós também temos alguns órgãos fundamentais para a nossa fala, nossa alimentação, né? Enfim, aqui nós também temos alguns órgãos como a tireoide, tá bom? Então vamos lá. Além da cabeça e do tronco, existem outras estruturas grandes do nosso corpo, que são quem? Os membros. E os membros se dividem em 2 grupos.
o grupo dos superiores, os membros superiores que correspondem aos braços, mãos, antebraço, não é? E os membros inferiores, que são as nossas pernas que temos ali, joelhos, pés, tornozelo, não é? Então, os membros, eles também são grandes estruturas do nosso corpo, tá certo? Então, vamos para o caderninho de ciências, que nós vamos fazer 2 xerocados, tá bom? Vamos pegar o caderninho para fazermos o nosso cabeçalho. Lembrando, vou repetir, podem utilizar a canetinha, tá bom? Vamos fazer o cabeçalho, que aí a Pro apresenta as 2 atividades que serão feitas sobre esse assunto, o corpo humano. Vou fazer aqui o meu cabeçalho, tá bom? Colégio Eusébio de Queiroz. Letrinha inicial maiúscula. Tá bom? Logo depois do nome da nossa escola, vem o seu nome, né, criança? Aluno ou aluna. Tá bom? Série, a série que nós estamos cursando, que é o 2º ano. Eita, ia colocando de caneta aqui o 2º ano. Tem uma parte que é de caneta e outra que é de lápis, tá bom? Série, data. A data de hoje, 15 de junho, já, viu, turminha? Pro, essa pessoa que vos fala, que é a Pro Laís. E assunto, o corpo humano. Vou preencher agora com lápis. Eu adoro escrever, turminha, sabia? E você, qual é a habilidade escolar que você mais gosta de fazer? Depois me conta. Pro Laís. 2º ano. Data 15 de junho de 2020. E ali o nome de vocês. Tá bom? Então, aqui é o caderninho de ciências. Vocês irão pegar esse xerocado aqui, que tem um textinho que fala sobre as 4 grandes estruturas do nosso corpo, tá bom? Lembrando que os membros se dividem em 2 partes, superiores e inferiores. Por isso que a gente conta como 4 grandes estruturas do nosso corpo. Tá certo? Eu vou fazer aqui a leitura desse textinho, mas você aí de casa não deixa de ler, tá bom? Vou colar aqui primeiro no caderno de ciências e vou fazer a leitura para vocês, tá bom? O pessoal de casa pode ler para vocês também, para ajudar, tá bom? Volto a lembrar, quem ainda não sistematizou a leitura, o pessoal de casa pode interferir, pode ajudar, tá bom? Temos momentos para tudo. Cada criança, cada ser humano aprende no seu tempo. A gente não pode esquecer disso, né? Todos temos talentos e cada um vai aprimorando o seu com o passar do tempo. Então, vamos lá. O textinho diz: o nosso corpo é formado por 3 partes, que são as grandes estruturas do nosso corpo. A Pro disse 4 porque os membros se dividem em 2 partes, tá bom? Cabeça, tronco e membros, que se dividem em 2, tá bom? A cabeça é formada pelo crânio e pela face. Já falei essa informação para vocês, né? Na face estão os olhos, nariz, boca e os ouvidos. O crânio é coberto pelos cabelos e é onde fica o nosso chefe, cérebro. Não é verdade? Temos o tronco, que é formado pelo pescoço, tórax e abdômen. Dentro do tórax encontramos os pulmões e o coração. No abdômen encontramos estômago, fígado, intestino, rins, bexiga, baço, etc. E os membros que a gente conta como 2, viu, turminha? Que são os membros superiores, formados pelos braços,
E os membros inferiores, que são a dupla de pernas, tá bom? Então, inferiores nós temos as pernas e superiores nós temos os braços, tá bom? O textinho que vocês irão ler ainda diz quais são as partes duras e quais são as partes moles do nosso corpo, tá bom? Vocês já ouviram falar na palavrinha músculo, não é verdade? Olha só o que diz aqui. Músculos, partes moles do nosso corpo, que são responsáveis por todos os nossos movimentos. O nosso corpo é formado aproximadamente por 500 músculos. Os órgãos também são partes moles do nosso corpo, tá bom, turminha? Temos também as partes duras, não é? Quais são essas partes duras do nosso corpo? Os ossos, que têm a função de sustentar o corpo e auxiliar os músculos nos movimentos. Sem os ossos, turminha, nós não teríamos possibilidade de realizar movimentos. Nosso corpo ia ser que nem uma geleia, bem molenguinha, né? Então, os ossos, eles também auxiliam a sustentar o corpo e a realização dos movimentos, tá bom? Então, vamos lá. O conjunto de ossos do nosso corpo chama-se esqueleto. O encontro de dois ossos recebe o nome de articulação. Vou dar um exemplo de articulação. Nosso dedinho. Aqui nós temos aqui uma dobrinha, ó, turminha. E nessa dobrinha nós temos a articulação. Olha aqui o braço. Aqui no braço a gente tem esse osso daqui de cima e esse osso daqui de baixo. São dois ossos diferentes, mas eles juntos formam a articulação, tá bom? Segundo pesquisadores, o nosso corpo é formado por aproximadamente 200 ossos ou mais, tá bom? Ao longo do tempo, nossos ossos vão colando. Quando a gente é bebê, nós temos mais de 200 ossos. E aos pouquinhos, os ossos vão se formando, vão colando, formando um só, tá bom? Então, vamos lá. Após a leitura, vocês terão essa tarefinha aqui para responder. Onde pede aqui, completar as frases com palavrinhas do texto e relacionadas às informações que elas representam, tá bom? E aqui vocês vão fazer a correspondência dos membros com as partes do corpo. O que representar a cabeça, escreve a letrinha A. O que representar tronco, escreve B. E o que representar membros, escrevam a letrinha C, tá bom? Só que teremos outra tarefinha de ciências, turminha, também para ser feita aí no caderninho, que é essa aqui, ó, de recorte e colagem, tá bom? Não precisaremos de outro cabeçalho porque é a continuação da atividade. O que é que eu vou fazer? Eu vou destacar essa parte aqui. Destaquei. E vou colar no meu caderno essa parte aqui. Vocês vão observar que nós temos aqui quadrinhos, tá bom? Já vou explicar para que servem esses quadrinhos. Combinado? Passar cola aqui. Colei. Lembram dessa parte que a Pro destacou? Pois então, nessa parte nós temos algumas partes do corpo. Vou ler aqui para vocês. Mão, braço, pé, orelha, ombro, olhos, pernas, pescoço, coxa e cabeça. Cada uma dessas palavrinhas vai ser colada aqui, onde a setinha indica, tá certo? Vocês vão utilizar todas essas palavrinhas. Podem pedir ajuda ao pessoal de casa, mas o recorte vocês fazem. É importante a gente recortar para desenvolver coordenação. Lembrando sempre de recortar, respeitando o limite. A primeira palavrinha aqui que eu recortei foi a palavrinha mão. Vou procurar aqui a setinha que indica a mão do garotinho. Vou lá, pego minha palavrinha e passo pouca cola, espalho com o dedinho e colo.
Então, turminha, essa é uma atividade de recorte e colagem. E, por favor, façam a pintura do nosso garotinho, tá bom? E para finalizarmos mais uma manhã de atividades, turminha, teremos matemática no nosso material xerocado, tá certo? Esse material aqui que vocês receberam por último. Olha só. Já fizeram a pintura da capinha do Snoopy Sua Turma? Pintem, viu? Olha só. Vou para aqui a página de situações problema. Esses probleminhas, turminha, essas situações devem ser respondidas aqui na apostila. Não vão precisar recortar para colar no caderno, de jeito nenhum. Vocês vão ler com o pessoal de casa e responder, tá certo? A prova vai fazer a leitura aqui do número 1, combinado? Olha só, situações problema. Número 1, Ana fez 13 atividades do quadro e ainda faltam 7 para fazer. Quantas atividades há no quadro? E aí, se a gente quer saber a quantidade total das atividades, vai ser um cálculo de quê? De mais, acrescentar quantidades. Temos duas partes aqui. A primeira parte é para o cálculo. A palavrinha cálculo vocês podem fazer de caneta, viu, turma? Coloquei aqui a palavrinha cálculo. E nessa segunda parte, nós vamos colocar também de caneta a palavrinha resposta. A resposta só é registrada, turminha, depois que a gente arma e resolve o cálculo, tá bom? Cálculo. Então, a Ana, ela fez 13 atividades primeiro, vou colocar aqui embaixo do nome cálculo. Tem 13, eu tenho uma dezena e 3 unidades, coloquei o 13, mas ainda faltavam 7 tarefinhas, 7 atividades, 7 unidades de atividades. Esse 7 vai ficar embaixo do 3. O pró e o 1 vai ficar sozinho. Olha só, coloquei o 7, sinalzinho de mais. Viram que o 1, a casinha da dezena, ficou com um espaço vago aqui. Esse espaço vago, turminha, vocês podem colocar o 0, tá bom? Quando sobrar um espaço na casinha, vocês colocam o 0. E agora é só somar, começando sempre pela família das unidades, de trás para frente. Combinado? Pois então, meus amores, finalizamos aqui nossa manhã de tarefinhas. Lembrando, vão pausando as aulas para ouvirem com atenção as instruções, tá bom? A gente não precisa fazer tudo de forma apressada. Vão fazendo no tempo de vocês. O importante é que vocês aprendam, tá certo? Milhões de beijos, abraços. Se cuidem, viu, meus amores, que a gente vai se ver. Tchau, tchau. Até mais.